Olá para todos, bem-vindos a mais um encontro sobre o tópico da física que vai relacionar as leis de Newton, que nós já estudamos anteriormente, com o movimento circular uniforme. Nós vamos falar hoje sobre a famosa força resultante centrípeta. E como eu sempre gosto de enfatizar, é importante você consultar outra fonte para poder ampliar e melhorar o seu conhecimento, ok? Não deixe de fazer isso. Bom, inicialmente, gente, a gente tem que apresentar as características do movimento circular uniforme, O nome já diz, a trajetória circular e o valor da velocidade, ele é constante. Nós vamos ver mais tarde que essa velocidade ela tem vários significados, mas aqui eu me refiro ao valor. Então vamos pegar como exemplo aí essa animação colocada ao lado, onde eu tenho a transmissão do movimento, numa roda dentada, de um eixo para outro. Isso é muito comum em vários sistemas mecânicos, várias máquinas, essa transmissão do movimento circular. Alguns têm até diâmetros diferentes um do outro, é o mais comum inclusive. Mas se você pegar qualquer ponto aí de um dos discos, marca um ponto mentalmente aí qualquer, você vai ver que ele percorre uma trajetória circular, Ele vai percorrer uma certa distância num certo tempo, e se você fizer essa divisão da distância pelo tempo, isso vai dar um valor constante, Assim como se você pegar, por exemplo, um satélite numa órbita circular ao redor da Terra, você vai ver que essa velocidade sempre é tangencial à trajetória, ok? Então tá aí nós temos dois exemplos do movimento circular uniforme. Bom, é importante a gente caracterizar algumas grandezas, e a primeira delas é o chamado período. Então vamos pegar aí 3 discos interligados, três rodas dentadas interligadas, a vermelha menorzinha, a azul a média e a verde a maior. O significado de período é o mesmo que a gente tem na linguagem cotidiana. Quando eu falo, por exemplo, período de rotação da Terra, tempo gasto para efetuar uma volta em torno do próprio eixo. Período de rotação, translação da Terra, 1 ano. É o tempo gasto para o objeto ou um ponto do objeto efetuar uma volta completa. No sistema internacional, isso é dado em segundos, ok? Já fica aí o primeiro exercício para vocês, então, com o cronômetro do celular, vocês marcarem qual que é o tempo, o período de cada um desses discos mostrados aí. Do vermelho, do azul e do verde, ok? Bom, o segundo conceito é da frequência, Também essa palavra tem o mesmo significado do cotidiano nosso. Quando eu falo que a frequência de um aluno é tanto, tantos por cento, eu estou me referindo ao número de vezes que ele vem à sala, ou na semana, ou no mês, ou no bimestre, Então a frequência mede, o número de voltas efetuado por um objeto numa determinada unidade de tempo, ou voltas por minuto, voltas por segundo, tanto faz. E aí, segundo exercício, você vai pegar o resultado lá do primeiro exercício e com uma regra de 3, você vai descobrir quantas voltas por minuto faz o disco vermelho, o azul e o verde. Visualmente já dá para ver aí, O vermelho tem que dar mais voltas por minuto do que o verde, E do que o azul também, Então você já tem uma estimativa aí do como que o seu resultado tem que se apresentar para você. Bom, esses conceitos de período e frequência, eles não são só para o movimento circular, não. Na verdade, eles são para qualquer movimento que a gente chama de periódico, que se repete.
Por exemplo, esse bloquinho preso na mola e ao lado, né? Observa que ele está sincronizado, a gente fala que ele está em fase com esse objeto que está em movimento circular aí, ó. Quando um está em cima, o outro está em cima, quando um está embaixo, o outro está embaixo. Então eu posso falar aí também de período e frequência do movimento do bloquinho, tá? E o que acontece? No movimento, no sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz, que significa oscilação por segundo. Provavelmente você já ouviu esse termo em megahertz, kilohertz, gigahertz, né? Então tudo isso daí se refere à unidade de frequência no sistema internacional, né? 1 Hz então significa uma oscilação por segundo, uma revolução por segundo ou uma volta por segundo, tá? Bom, existe uma relação muito simples entre período e frequência. Se você pega o objeto que dá uma volta a cada segundo, claro que o período dele vai ser 1 segundo, tempo gasto para efetuar uma volta, né? Agora, se o objeto efetua meia volta a cada segundo, então meia volta no segundo, mais a volta completa, outro segundo, o período será 2 segundos. Se por acaso esse objeto agora efetuar 1/3 de volta a cada segundo, então 2/3 da volta vão ser em 2 segundos, 3/3 da volta, 3 segundos. Então o período será 3 segundos. Se você continua fazendo essa proporção aí, ó, você vai verificar que tem uma relação muito simples. Sempre o período vezes a frequência tem que dar uma unidade. Por quê? Um conceito é o oposto do outro, né? Período e frequência são conceitos opostos. Quando eu multiplico os opostos, né? Os inversos, melhor do que o oposto, o inverso, né? O produto tem que dar 1. Bom, vou entender agora, eu já mostrei porque que essa velocidade é chamada de tangencial, né? Ela também recebe o nome de velocidade linear ou escalar. Então vamos pegar aí uma animação que tem que aparecer, né? Senão não dá para eu falar, né? Vamos lá, meu filho. Coloca essa animação aí no ar. Aí. Então tá aí, ó. Eu tenho 3 objetos, uma bolinha vermelha, uma amarela e uma verde, né? Todos têm o mesmo período, consequentemente a mesma frequência. Agora observa que a bolinha verde, ela percorre uma maior distância do que as outras duas no mesmo tempo. Então a velocidade dela, que é a distância dividido pelo tempo, tem que ser maior, né? A distância é dado por 2πr e o tempo é o Tzão, né? O T maiúsculo lá, o período. Então velocidade no movimento circular é dado 2πr sobre período, sobre Tzão, ok? E por isso que isso aí recebe o nome de velocidade tangencial, porque ela é tangente à trajetória. Vamos ver a segunda animação aí, olha lá, ó. A velocidade sempre é tangente à trajetória. Eu poderia escrever também, no lugar de 2πrt, sobre t, eu poderia escrever 2πr vezes f. É a mesma coisa, né? E já aí temos o terceiro exercício para vocês resolverem, tá? Bom, agora estamos prontos, já vimos as características do movimento circular uniforme, de relembrar que quando eu tenho um objeto qualquer e a força resultante sobre ele é nula, não existe, de um determinado referencial, ele vai estar ou em repouso ou em MRU, tá certo? Agora, se por acaso a força resultante é diferente de zero, então esse objeto se encontra acelerado, né? Ou seja, o vetor velocidade dele vai mudar. Quem mede isso
é a grandeza chamada aceleração, né? E a relação da segunda lei de Newton nos mostra que a aceleração ela é igual à força resultante dividido pelo valor da massa do objeto. Bom, já havia mencionado que seria apenas o movimento circular uniforme, gente. No movimento circular uniforme, essa força resultante ela ganha um nome especial. Ela é chamada de força resultante centrípeta, porque ela aponta para o centro, né, da curva que o objeto está fazendo. Então, se você pensar num carrinho a pilha andando em linha reta, num determinado momento eu quero que ele faça uma curva, tem que ter uma força apontando para o centro para ele poder efetuar a curva, senão ele vai continuar em linha reta. Vamos imaginar a situação contrária, eu tenho uma pedra amarrada numa corda, na hora que eu solto essa corda, a pedra sai em linha reta, porque deixou de existir essa força que mantém o objeto num movimento circular, certo? Vamos ver alguns exemplos aí primeiro. Vamos pegar a Lua ao redor da Terra, né? Qual força que mantém a Lua girando ao redor da Terra, né? Que força que é? É a força da gravidade, da interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Então a gente fala que a força resultante centrípeta é a força gravitacional. Então ela, se não existisse essa força gravitacional, a Lua iria em trajetória reta, tá certo? Então tá aí, ó, força resultante centrípeta nesse caso é a força da gravidade. Vamos pegar um segundo exemplo, aonde eu tenho aí um carro numa estrada horizontal e reta, né? Na hora que o carro encontra uma curva pela frente, que você vira o volante, né? Qual que é a força que mantém esse carro na curva? Ou melhor, qual que é a força que, se não existindo essa força, o carro vai sair em linha reta? É a força de atrito, né? O atrito entre o pneu e a estrada, no caso é um atrito estático, depois você pode procurar isso aí para analisar, né? Ele é que obriga o carro a descrever a curva. Então a gente fala que a força resultante centrípeta é a força de atrito estático. Ela é que obriga o carro a efetuar a curva. Então você vê, no caso da Lua é uma, no caso do carro é outra. Vamos pegar um terceiro exemplo agora de um brinquedinho, um aviãozinho, onde ele está amarrado numa corda e se movimenta com velocidade constante numa trajetória circular, né? Repara que aí não é a gravidade, a força da gravidade do avião entre o avião e a pessoa que mantém ele girando. Não é a força de atrito, né? É a tensão da corda. Se não existir a tensão da corda, ele vai seguir em linha reta. Então a força resultante centrípeta é a tensão. Aproveita para pensar um pouquinho no caso de um avião de verdade, executando um movimento igual a esse daí, qual que é a força que mantém esse avião na trajetória circular? Garanto que não é nenhuma corda, né? Então pensa aí um pouquinho, pesquisa, que é sempre interessante saber algo a mais. Bom, então eu tenho que sempre, né, que eu tenho um movimento circular uniforme, eu tenho uma força resultante centrípeta, né, cujo valor é dado por essa relação aí, ó, mv2 sobre r. M é a massa do objeto, v a velocidade, né, ela está ao quadrado, e o raio no denominador é o raio da curva, né? Eu não vou provar isso nesse material, eu vou produzir um outro material separado, onde eu provo essa relação para você, senão eu gastaria mais tempo aí. E observa que a força resultante centrípeta ela é perpendicular à velocidade,
Ou seja, eu não tenho nenhuma parte dela aumentando a velocidade nem diminuindo. Ela só provoca mudança no sentido do movimento. Tá? Então isso é uma característica importante de você observar. Me lembra, né, que essa força resultante, cada caso é um caso, né? Igual nós vimos aí nos 3 exemplos anteriores. Então tem hora que ela pode ser a tensão, tem hora que ela é a força de atrito, tem hora que é o peso, tem hora que é a gravidade, pode ser tensão mais peso, normal. Então isso tudo tem que ser analisado, marca o objeto, desenha as forças sobre ele, olha quem que é a resultante que aponta para o centro. Né? Então, ó, no sistema internacional, né, o valor da massa é dado em quilogramas, a velocidade em metro por segundo, o raio em metro. Se eu opero essas grandezas aí, quilograma vezes metro ao quadrado, segundo ao quadrado, sobre massa, sobre metro, né, eu tenho então a força em Newton do sistema internacional, tem que ser, né? E essa é um cuidado que você tem que tomar com as unidades. Então, recapitulando aí, ó, eu tenho que, para os objetos realizar curvas, é necessário uma força resultante que aponte para o centro. Essa força altera a direção da velocidade, mas não altera o módulo, né? E essa força resultante centrípeta, ela é diretamente proporcional à massa do objeto, proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio. Vamos então agora passar para a agradável parte dos exercícios, né? Então tá aí nossa, passou rápido esse exercício 4, mas é para você fazer devagar, viu? Lembra de desenvolver todas as etapas do exercício, verificar se quando você usou a equação, se a equação está lá, faz um desenho representando a situação, verifica se o resultado do problema ele é factível ou não, né? Se eu peço para você calcular aí a velocidade de um automóvel e você encontra 1000 km por hora, tem algo errado no problema, né? Ou nos dados do problema ou na resolução, porque não tem condição isso. Então faz uma coisa com cuidado, com capricho, né? Para poder dar uma satisfação, né? É bom, né? Fazer um negócio bem feito, tá certo? Bom, são 10 exercícios, né? Esse é o 8º, é um exercício teórico, esse já é numérico. Cuidado aí com as unidades, ó, 200 gramas, né? E o 10º exercício, o último exercício é esse. Um enorme abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau.